Novo, vem aí o quadro Saúde em Foco. São 8h13, 8h13. Saúde em Foco. É um quadro desse programa. O convidado de hoje é o Dr. Antônio Cláudio Neves, que é geriatra e gerontólogo. Bom dia, doutor. Bom dia, Cazueira. Tudo bom? É um prazer estar aqui e poder contribuir nos esclarecimentos que possam ajudar a longevidade da nossa sociedade. Além de sério, o programa também é divertido, né? Não, é bom ter bom humor. Tá vendo aí? Falar em bom humor, longevidade. Uns falam, eu estou aqui com 90 anos porque eu tomei um cálice de vinho todo dia. Não, eu porque fiz exercício. Não, eu estou aqui porque eu sorri muito. Eu sempre tive bom humor. Quais são os requisitos básicos para se ter uma longevidade com saúde, principalmente? Bom, daria para escrever um livro imenso para responder Só essa pergunta, né? Mas vamos tentar resumir. Vou fazer um esforço para tentar resumir e ser útil à sociedade, ao seu programa. Pois não, Tom. Bom, a longevidade humana é algo que realmente tem sido estudada há muito tempo, né? Há milênios. Inclusive se tenta criar elixir da longa vida, especulam sobre isso, as pessoas ficam criando situações, até com especulações financeiras, para que voltada ao sonho da grande longevidade. As pessoas, né? Da época de Fu Manchu, vem essa história antiga, né? No Oriente. Então tem essa história da busca da longevidade. Quem não quer viver mais, né? Isso, verdade. Bom, então nós temos de forma verdadeira algumas informações a passar para a população e esclarecer dúvidas, que tem muito modismo chegando, e dizer o que é verdade, o que é mentira, de tudo que está aí também, que é interessante, né? Sim. Na mídia atual a gente observa muita informação. O envelhecimento humano, ele começa a se manifestar de forma visível, realmente, a partir dos 40. A partir dos 30 anos de idade, nós já começamos a perder resistência, né? Você vai observar que um jogador de futebol com 35 anos de idade, ele já é considerado veterano. Isso. Dificilmente um atleta com 40 anos de idade continua conseguindo conquistar medalha de ouro, ganhar um campeonato de tênis. Você não tem mais os campeões como teria entre até 30 e poucos anos de idade. Então, você observa que já dos 30 aos 40 anos nós perdemos resistência, e isso já é uma evidência funcional, às vezes não visual. Mas com 40 anos de idade, você já começa a observar evidências físicas. Você já fica observando que as pessoas já não conseguem. Uma pessoa de 30 pode dizer que tem 20, muitas vezes passar despercebido, mas com 40 já fica difícil dizer que tem um 20. Por mais que se use cosméticos, as mulheres, então, já começam a ficar com uma dificuldade maior. Por quê? Porque a partir dos 30 anos de idade, a gente começa a perder a elasticidade da pele, certo? Aí a dica, as pessoas que querem emagrecer, o ideal é emagrecer mais cedo, porque depois fica mais difícil, você vai ter sobras, então você vai ter então a gente tem que ter esse cuidado. Então, a partir desses 30 anos, a gente começa a perder a função renal, a gente perde 1% da capacidade renal ao ano, em média. Então, quando eu chego a 70 anos de idade, é como se eu tivesse 2 rins valendo 1, ele é equivalente a 1 rim. Então nós temos que ter cuidado com efeitos colaterais de medicamentos, já que nossos rins não são mais os mesmos, né? Então a gente começa a ter uma fragilidade. A partir desses 40, eu vou responder sua pergunta, o que é que influencia? Fica à vontade. A partir desses 40, então, a gente começa a ter maior risco de doenças crônicas degenerativas, né, de cânceres, a gente tem que ter uma prevenção maior, né, de diabetes, hipertensão, colesterol elevado, alterações de humor, risco de comprometimento da memória. Tem que se ter um cuidado grande para tudo isso. Certo. E aí o que é que acontece? A gente tem que observar que nessa questão da longevidade, vários fatores influenciam, né? A genética tem um peso, vamos falar de todos os fatores para responder essa pergunta, em uns 3 minutos eu tento falar. A genética tem um peso nos estudos que envolve em torno de 20%, o peso fatorial da genética na questão do processo de envelhecimento. O ambiente, se esse ambiente em que eu vivo ele tem muito calor, ele é poluído, ele tem muito ruído, ele atrapalha meu convívio, esse ambiente envolve meu ambiente de trabalho, ambiente de estudo, ambiente de casa, ambiente que eu trafego para trabalhar, para estudar. Esse ambiente como um todo também, ao longo do tempo de minha vida, ele tem uma influência de cerca de 20% na minha longevidade e na minha qualidade de vida futura. A medicina, de ponto de vista curativo, corretivo, vamos dizer, eu tive um infarto, fiz uma ponte safena, né? Consegui aumentar meu tempo de vida, isso tem um peso ainda pequeno para o aspecto da longevidade. Esse peso ainda está em torno de 10%. Sobrou 50%. 50%, né? Mas essa questão da corretiva, individualmente, dá um ganho de vida bem maior. É importante fazer a correção, a prevenção já no nível maior, que a gente chama terciária, já no nível terceiro. Então, a primária, que vale mais, que vai aumentar mais. Ela está envolvida em quê? Por isso que a gente falou nesse instante da necessidade de capacitação dos agentes de saúde, orientar um estilo de vida saudável. O que mais influencia é o estilo de vida, a forma como eu vivo. Só que esse estilo de vida é algo bastante
abrangente. Isso. Envolve tudo. Envolve que tipo de atividade física eu faço, se faço, que tipo eu faço, alimentação, o que devo comer, a quantidade, né? O sono, o que é adequado, o que é inadequado para o sono, meu humor, como eu devo estar de forma de humor, como eu vivo, como eu penso, minha ideologia de vida, minha filosofia, minha religião. Então, o estilo de vida é o que pesa, é o que vai favorecer realmente a você viver mais e talvez com mais qualidade. Então, principalmente as pessoas têm que entender que a partir desse momento o Brasil passa a viver um momento de maior possibilidade de você galgar uma longevidade maior. O segmento percentual que mais cresce na população é das pessoas acima de 80 anos de idade. Isso. Então, há um crescimento enorme agora, nessas décadas futuras, a partir de agora, de um aumento grande dos longevos mesmo, aquelas pessoas acima de 80. Então, eu tenho que me preparar para, nessa faixa etária, eu estar bem e não me tornar um idoso frágil. Então, o que eu tenho que fazer a partir de agora, de 40, 30, 50, 60, 70, para mim não ficar frágil, não ser frágil a partir dos 80. Isso é o que a gente vai tentar abordar com sua ajuda. E se aí você tenta direcionar o que é que você quer falar primeiro, se alimentação, se sono, se medicamento, se efeitos colaterais de medicamento, tudo que você queira, a gente às horas e agradece ao espaço aqui. Legal, até porque você está com 80 anos, mas fragilizado não é uma boa coisa, né? Chegar a 80 anos assim com saúde, pelo menos com mobilidade, é muito importante. Eu vou dar prioridade ao ouvinte. Cadê a pergunta do ouvinte ali? Dizendo o seguinte, dá para assistir também a entrevista no Facebook da rádio. Da Xodó. A Xodó FM. Então você está ouvindo e você pode ver a entrevista ao vivo através da nossa página no Facebook, tá bom? Pode fazer sua pergunta através do Zap ou ligando para 3245-2525 ou 99998-1023. Mande a sua pergunta, o doutor Cláudio vai lhe responder e depois responde as perguntas do programa. Vamos segurar aí as minhas perguntas. Maria Silva, meu pai tem dor nas pernas fortes, as pernas travam, com dificuldade para andar. O que seria isso, doutor Cláudio? Há várias situações que podem levar a isso, né? Nós temos a questão da senilidade por mau gerenciamento, às vezes a falta de uma atividade física regular, com um bom alongamento, um bom condicionamento pode levar a isso. Medicamentos têm efeitos colaterais que aumentam a rigidez muscular e dificultam a marcha. Medicamentos que as pessoas usam para comportamento de idoso, como a risperidona, alguns outros medicamentos. Um hipotireoidismo, um problema de tireoide pode levar a isso. Algumas carências vitamínicas, às vezes da vitamina B1, da B6, que leva às vezes a cãibra, a falta de B6, de magnésio, tão falado, pode favorecer a cãibra. Magnésio, né? Então, algumas situações vão desde a questão nutricional, medicamentosa e até a própria falta de um bom condicionamento realmente, que é a causa mais comum. Às vezes as pessoas vão se acomodando e deixam de executar acreditando que porque naquela faixa etária não se precisa mais fazer exercício. Não há limite de idade, até em uma UTI, né, com amor e carinho devemos buscar a movimentação. A fisioterapia deve ser feita contínua, até a gente tem que fazer isso, vai dar um conforto, vai relaxar a musculatura, vai aliviar dores. Então a gente tem que estar atento e valorizar a atividade física em todas as faixas etárias, desde a infância, que está às vezes esquecida também, e também o final de vida, a faixas etárias em que as pessoas acreditam que não possa fazer mais. Com certeza se deve investir, por mais qualquer que seja o problema, a atividade física, um bom fisioterapeuta deve ajudar e muito. Nesse caso do pai da Maria Silva, buscar um fisioterapeuta. Isso, e também o diagnóstico clínico, afastar situações que possam estar levando. Quem é que dá esse diagnóstico clínico? Um bom clínico pode fazer isso, um geriatra, um profissional que tenha experiência em atendimento à pessoa idosa com esse tipo de situação. Pela situação do pai dela, eu acredito que, ela não colocou ali a idade do pai, mas eu acredito que o geriatra seria o mais indicado. Seria o mais indicado. Seria o mais indicado. Tem uma outra pergunta aqui, essa é no meu zap, no 99915-7626. Carlos Ferreira, bom dia. Como é que tá aqui? Carlos Ferreira, bom dia. Pergunte ao doutor Cláudio. Essa ele já até respondeu, mas tudo bem, eu vou fazer a pergunta, que é do Augusto César. Ele diz assim, pergunte ao doutor Cláudio, a partir de que idade nós poderemos buscar ele quer dizer acesso... Bom, buscar um geriatra. A partir de que idade o cidadão deve se consultar, como ele diz aqui, com o geriatra? Bom, alguns planos já de saúde, até operadoras de saúde,
elas em São Paulo, no Sul, já orientam a partir de 50, a Petrobras aqui já orienta, salvo engano, a partir dos 40 anos de idade, mas já há uma crescente busca já por pessoas em idades já anteriores, a partir dos 30, quando a gente começa a buscar orientação. Porque as pessoas têm que aprender algo que é importante em relação ao processo de envelhecimento humano, e a consulta médica. É bom esclarecer. Quando a gente fala consulta médica, as pessoas têm que buscar a consulta. O que é importante na consulta? Receber, eu vou consultar, eu vou receber orientação. Certo. Então é importante as pessoas priorizarem, terem prioridade em buscar informação para modificar seu estilo de vida. E não chegar no consultório somente querendo realizar exames e tomar medicamentos. A gente tem que corrigir essa falha, essa cultura que cresce de forma errada em nosso país, das pessoas chegarem ao consultório e estarem querendo apenas, já chegam dizendo, eu quero fazer tal exame. Então, na realidade, a pessoa tem que entender que o ideal seria passar a sua situação e buscar orientações. As orientações não medicamentosas, valorizar essas orientações para que se necessite usar menos medicamentos, evitando os efeitos colaterais. Então, a consulta é para buscar orientação. E buscar orientação para uma longevidade saudável, você faz isso a partir de qualquer idade. No Japão, a gerontologia pratica isso desde a infância. A educação para uma longevidade saudável é feita desde a infância. Então, as pessoas começam a explicar à criança que para ela envelhecer bem, ela tem que fazer a dieta evitando fritura, tem aquela história. Então, você tem que orientar desde cedo. Então, a orientação não tem idade para receber orientação sobre envelhecimento. Tratamento de doenças relacionadas à idade, aí é a situação. A pessoa tem uma queixa, quer tratar, aí vai depender da queixa, da faixa etária. Mas a busca por orientação, o ideal, pelo menos, seria a partir dos 40, principalmente quando surge o risco de doenças crônicas degenerativas, em que o estilo de vida pode influenciar, e muito, esse risco aumenta, as pessoas começarem a buscar orientações. Para chegar à velhice bem, né? Chegar bem, nos 80, né? Deixa eu dizer que nós estamos transmitindo o programa, né, pelo nosso Facebook da Xodó. Tá bom? Você busca lá a nossa página e nós estamos transmitindo ao vivo essa entrevista aqui com o doutor Antônio Cláudio Neto. Eu não sei se essa pergunta seria bem para o senhor, mas eu custei. Quem é o Gilson? O que ele. Dores, tá. Está em Dores, ele ouviu. Ele está em Dores? Obrigado, meus amigos aí de Nossa Senhora das Dores. Vocês estão com Carlos Ferreira e o programa Jornal da 102, agora Xodó FM Aracaju. O sono. Gilson, obrigado, viu? O sono é o carro-chefe de uma boa saúde? Boa pergunta, né? Excelente pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Repare só. Quando você precisa, né, restaurar seu organismo. Todo ser, né, ele precisa do momento de restauração. Quando é que eu vou restaurar minhas células, ter uma nova multiplicação, ter uma recuperação muscular, renovar a função cerebral, dar o descanso? É durante o sono. E principalmente num sono adequado, em que eu tenho aquele sono REM, que é aquela parte do sono que acontece por poucos minutos, umas 4 a 5 vezes durante a noite, em que eu tenho chamado também sono antigamente sono paradoxal. Eu tenho um relaxamento pleno da musculatura. Quando você faz o estudo com a eletricidade, com os testezinhos, você vai observar que a voltagem muscular cai, a pessoa entra em pleno relaxamento e, de forma paradoxal, o cérebro está em grande atividade, né? Possivelmente o cérebro, aí tem vários estudos, ainda está se estudando, possivelmente esse cérebro está o quê? Está trabalhando tudo que passou pelo dia para que haja uma fixação melhor do aprendizado. Isso é importante para o estudante que quer fazer um Enem, para o idoso que não quer perder memória. Então o sono é importante para a manutenção de uma boa memória, manutenção de um bom humor. A criança que não dorme, ela fica irritada, o adulto também. Então a falta de um sono adequado vai causar irritabilidade. E aí a gente tem que lembrar que várias situações podem levar à insônia e que a correção, aqui é de utilidade pública, deve ser feita de forma adequada. Há um erro grande no país, e é importante aqui salientar. Há estudos já de algum tempo mostrando que o Brasil é o país no mundo em que mais as mulheres consomem, as mulheres ganharam nisso aí, sedativos. Sedativos são os medicamentos tarja preta, né? Sim, certo? sim. Os benzodiazepínicos. Então esses medicamentos eles são sedativos, levam ao sono, fazem a pessoa dormir, mas não de forma adequada. Nos estudos que eu falei sobre estudos da questão do relaxamento muscular, do sono REM, que é um sono adequado, importante para a renovação sua e para a sua boa longevidade, as pessoas quando dormem com sedativo no tarja preta, elas não conseguem, viu, Caveira? Elas não conseguem entrar nessa faixa, nesse tipo de sono, Sim. que é o sono importante para a recuperação sua do ponto de vista É um falso sono. Então você tem um falso sono, você não consegue ter um sono reparador.
Você dorme, mas é um sono que não repara e não ajuda na restauração tecidual, na sua recuperação, no processo imunológico. E esses medicamentos, além de poder afetar a memória, aumentar o risco de precipitar um Alzheimer, podem também causar depressão. Há um erro grande, a gente assiste no consultório de utilidade pública esclarecer, medicamento tarja preta não é antidepressivo. A pessoa chega no consultório no dia a dia e diz, estou usando antidepressivo. A gente observa, não, eles são sedativos, coadjuvante no tratamento de uma depressão, quando a depressão tem uma ansiedade grande, uma insônia, para usar por pouco tempo. Esses medicamentos foram quem nunca utilizou, não é para usar sempre. O correto é utilizar por pouco tempo, ter um gerenciamento. Só que acaba se tendo um erro grande no país. Qual é o erro? Começa a se usar e não se para. Gostou e aí começa a pedir receita a um médico, a outro, procurar e insistir com os profissionais. Então, tem que se buscar alternativas. E tem crescido também o uso do Zolpidem, que já tem várias marcas no mercado, que tem outro erro ocorrendo. O que é o Zolpidem? Zolpidem é um hipnótico, que também leva a sono. Não é tarja preta. E as pessoas têm usado. Tem várias marcas. Só que se você entrar no site e colocar em inglês, você vai ver lá vários estudos até americanos mostrando que o Zolpidem, se usa por longo tempo, aumenta o risco de Alzheimer. E a própria bula da maior parte das marcas, de todas as marcas de Zolpidem no mercado brasileiro, mostra que o uso deve ser por no máximo 8 semanas. Tem chegado ao consultório, pessoas usando por 1 ano, 2 anos, já com a memória comprometida. Peguei uma paciente já realmente com sintomas já avançados de comprometimento da memória, usando medicamento hipnótico. Então, a higiene do sono é o adequado. Né? Aprender que a pessoa, à medida que envelhece, ela tende a dormir menos. Nós nascemos dormindo 18 horas por dia, o bebê. À medida que a gente envelhece, a gente precisa dormir menos. Então, uma pessoa de 70 anos, às vezes, ela tem uma necessidade fisiológica de apenas 5 horas de sono para se sentir recuperada. Sim. Então, se ela deita 8, 9 horas da noite e ela só tem uma necessidade de 5 horas, ela 2 da manhã acordou. Ela está com insônia? Não, ela está ociosa. Aí as pessoas chamam a ociosidade da madrugada de insônia, consultam e buscam medicamento para dormir. E na maioria das vezes vão usar sedativos. Essa pessoa idosa no outro dia vai ter maior risco de queda, falha de memória, com o tempo pode ficar, se tiver uma predisposição genética, ter uma precipitação de um processo depressivo, ficar deprimida. Esses medicamentos causam depressões sérias. Então é importante aumentar o risco de acidente. Então a gente tem que ter cuidado com a questão de entender o que é realmente, antes de tudo saber se está realmente com insônia. Eu já estou começando a ficar feliz, porque 60 anos, 6 horas é o suficiente, né? É verdade. 6 horas de sono, né? Tá ótimo. Então, se você se sente restaurado, então não tem por que você estar tentando postergar sono de forma artificial com efeitos colaterais sérios. Entendi. Olha, que importante essa resposta. Parabéns, doutor Cláudio. Que aula, viu? Que aula sobre o sono aqui. Tem um ouvinte que está perguntando aqui. A entrevista fica disponível no Facebook? Não vou conseguir ouvir até o final? Chegando no trabalho, eu vou ficar sem o rádio. Aí vai ficar assim. É só ir pro Facebook. Vai ficar disponível lá. Vai ficar disponível lá. Tá certo? Tá dizendo aqui meu comentarista para todos os assuntos. Um abraço para o ouvinte. Ele não colocou o nome dele, né? Foi, não colocou. Não colocou. Ainda sobre o sono, tem uma pergunta aqui, eu acho que é complementar. Atenção, gente. O que eu entendi aqui é que você não deve tomar sedativos para dormir. Foi isso que eu entendi. Isso, agora tem que ter as pessoas que já usam, já estão com grau de dependência, não podem tirar bruscamente. De uma vez porque pra essas outra. pessoas vão ter os efeitos rebote, da abstinência. Então tem que conversar com o seu profissional de saúde. Existem outros medicamentos de linha até antidepressivas que diminuem a ansiedade. E que pode diminuir a ansiedade e você voltar a ter o sono natural. Normal. Porque às vezes a pessoa está com um estresse, uma ansiedade, uma alteração de humor, o início de um processo depressivo, e um dos sintomas iniciais é a alteração de sono, distúrbio do sono. E aí essas pessoas, no lugar de tratar a depressão, realmente alteração de humor, começam a usar um tarja preta. Aí para tirar depois você tem que ter cautela, você tem que ir fazer isso com auxílio profissional. Desmamar. Desmamar com cautela, associando outro medicamento com menos efeito colateral, auxílio de psicólogo, atividade física, até a orientação da higiene do sono, da alimentação noturna, que pode influenciar no sono. Tem que ter toda essa orientação para que a pessoa possa desmamar e retirar aquele medicamento. Se ela nunca usou, certamente ela pode tirar e voltar a ter uma vida tranquila, sem os efeitos colaterais do tarja preta. Legal. Maria. Ô, Maria, tudo bem, Maria? Maria de Cue. Ela coloca aí: eu tomo remédio tarja preta, só durmo com ele. Não sei... como é? Ficar sem ele. Não sei, deve ser isso, né? Tenho 40 anos. A Maria toma tarja preta, diz que não dorme sem ele e tem 40 anos de idade. E aí, doutor? Aí, nessa faixa etária, a Maria ainda está com uma resistência, uma reserva funcional boa. Ela não vai perceber os efeitos colaterais mais evidentes do uso do medicamento. Mas certamente, se ela tiver uma predisposição
genética, nessa faixa etária, que é o climatério também começa, a mulher começa a alterar hormônios, esse medicamento pode trazer alteração de humor. Ela pode começar a dormir, mas ao mesmo tempo começar a se sentir irritada, impaciente, Por intolerante. enquanto ainda não está acontecendo isso. Talvez já esteja. Talvez esteja. já esteja. Se ela tiver, ela pode confirmar. Já começa a sentir isso, alterações de humor, vontade de chorar, irritabilidade. É que ela talvez não tivesse antes, mas esse medicamento pode causar isso com uma certa frequência nessa faixa etária, seria um dos efeitos colaterais mais comuns. Sim. Ela tem que estar atenta e aí não pode tirar bruscamente, teria que ter um Procurar um acompanhamento médico. para fazer realmente a adequação Aí eu medicamentosa. pergunto, aí eu tenho certeza que ela gostaria de perguntar. Eu vou perguntar por ela. É possível ela voltar a dormir bem sem esse medicamento? Sim, sim. Aí você tem que fazer justamente a transição e tentar substituir esse medicamento inicialmente, tratar qualquer eventualidade da causa do sono de forma coadjuvante, né? E ela pode voltar a ter o sono normal que teria antes, você tirando as causas que levaram ao processo A perder o sono. Isso, né? Que o sedativo realmente não deve estar tirando, está sendo somente um tampão, um efeito, está mascarando e está se esquecendo o que foi que levou à insônia, né? O que é que levou ela a ter distúrbio de sono? Porque você usa o sedativo, ele resolve de forma mascarada, você dá aquele tratamento que não é na realidade um tratamento que buscou a causa. Mas as consequências são... As consequências podem ser perigosas no Porque futuro. senão era muito fácil. Anestesia e você dormia a noite toda, né? Então todo mundo tem que tratar. Então tratar insônia é fácil. O protocolo teve insônia, toma. Então, esse simplesmente usar um sedativo é algo que deve ser evitado no nosso país. Olha, está chegando um monte de perguntas aqui sobre esse negócio do sono. Bem que o senhor disse, o assunto, viu? Extremamente importante. Deixa eu ir para o Daniel, que eu volto já. Olha, veja só a pergunta aqui da Rosemary, viu? Tem a Rosiana ali também, né? A Rosiana foi a ouvinte que não se identificou. A Rosiana foi a ouvinte que não se identificou. Ok, Rosiana. Então tá dada aí a resposta para você. Mas tem aqui uma pergunta sobre sono mesmo. Devo responder depois da entrevista. Quem coloca aqui é a Gedalva. A Gedalva colocar o Ferreira. Não consigo dormir cedo. Só consigo dormir depois das 11 horas. Mas sem remédio. Mas me acordo às 5 da manhã. É como se tivesse levado uma surra. Isso é causado por quê? Aguarde aí que ele vai falar já. Deixa eu girar com a informação agora. São exatamente 8 horas e 35. Essa entrevista era para ser 2 horas, né, Carlinhos? Eu vou te contar. Mas vamos girar com a notícia. Ao vivo, nacional. Repórter 102, Daniel Rezende. Vamos lá, Daniel. Pois é, Carlos Ferreira, mais uma vez, bom dia a você, bom dia a todos da programação da Xodó. Nossa reportagem nesse momento se encontra na sede do DELTAP de Sergipe, onde por aqui há uma intensa mobilização da imprensa para conseguir informações a respeito desta detenção do irmão do deputado estadual Robson Viana. Sérgio Viana está aqui sendo ouvido nesse momento pelos delegados e a gente vai acompanhando por aqui. Inclusive, a informação mais recente que a gente pode trazer para os nossos ouvintes é a respeito da chegada do advogado do Sérgio Viana. O Evandro Moura, advogado renomado do Estado de Sergipe, chegou por aqui há poucos minutos e ele disse que ainda vai se inteirar da situação, confirmou que está aqui como advogado de defesa do Sérgio Viana e entrou aqui para justamente se inteirar do assunto. Portanto, neste momento, a movimentação é essa aqui, não há novas informações. A informação é que realmente se trata de uma detenção referente à operação Caça Fantasmas. O Sérgio Viana era secretário municipal de articulação política do governo de João Alves. Essa operação vem acontecendo em algumas fases há muito tempo e, portanto, nesta última fase, agora deflagrada na manhã de hoje, sou responsável por trazer o Sérgio Viana para cá, para o DELTAP, para trazer a prestar esclarecimento. A gente viu, inclusive, um rapaz que chegou agora há pouco aqui, ele não confirmou se é policial, não confirmou se é promotor, mas ele trouxe algumas cópias de documentos e adentrou o DELTAP com essas informações. A gente volta em breve trazendo detalhes sobre esta informação da detenção do irmão do deputado estadual Robson Viana, o Sérgio Viana. Direto do DELTAP, repórter Daniel Rezende, jornalismo na Xodó. Obrigado, Sérgio. Eu quero corrigir aqui, porque eu falei que o Sérgio era o organizador do Rasgadinho. Não é. O organizador é o César Viana. É outro irmão do Robson Viana. O que está preso é o Sérgio Viana e não o César. Tá certo? Muito bem. Olha só, são exatamente agora
8h38, eu ainda tenho intervalo, mas antes ele vai responder a pergunta que eu fiz, doutor. E a Maria Silva, ela colocou aqui, estou sim. Ele falou a verdade. Estou sim o quê? Não entendi. É a questão que eu disse que... É a questão, Carlos, que eu coloquei que o sedativo tarja preta, naquela faixa etária dos 40 anos, ele pode estar mascarando, intensificando um processo depressivo, né, ou até causando um processo que ela não tinha, Sim. levando a irritabilidade, impaciência, intolerância. Ela já desânimo. está com os sintomas. Ela ficou depois do tarja preta, então ela confirmou o que eu estou dizendo. Agora veja a importância disso. São milhares de pessoas no Brasil, as mulheres são campeãs no mundo, as mulheres brasileiras usam sedativos de forma inadequada, e a gente lembrar que esse tarja preta ele não trata a depressão, não é antidepressivo, quero reforçar isso, e a gente tem que fazer isso porque são milhares de pessoas sofrendo. Você imagine em silêncio, centenas de mulheres, homens também, sofrendo com processo depressivo, desanimados com a vida, chorando, não gerenciando de forma adequada a sua vida, não podendo colaborar com a família de forma adequada, muitas vezes levando a conflitos familiares, né, sérios, com consequências sérias, né, no meu seio familiar, no trabalho. Às vezes eu tenho casos de, às vezes, não tolerar conflitos no trabalho, situações de pressão no trabalho e perderem de emprego. Então é uma situação séria. Então a gente tem que esclarecer a população, e foi bom a ouvinte colocar que realmente está, porque dá um apoio ao que a gente está colocando, Isso. de que a gente tem que estar atento com cuidado do uso de medicamento de forma inadequada. E que a gente não pode ficar utilizando para ansiedade ou insônia simplesmente como se não tivesse consequência um tarja preta, porque isso pode trazer consequências sérias para a vida da pessoa, da família e de sua relação com a sociedade e com o trabalho também. E aí eu quero responder a pergunta da ouvinte que falou que Gedalva. ela deita 11 horas e desperta de forma súbita às 5, 6 horas, salvo engano. 5 horas, ela falou. 5 horas. É. E o que é que acontece? Ela acorda de forma se sentindo cansada. Isso. Ela dorme até 6 horas de sono, mais ou menos, por noite, por dia. Às vezes a necessidade dela é de 8 horas. Então, os estudos recentes até sobre sono, que o pessoal fez estudo com um grupo de pessoas, salvo engano, foi a Alemanha, fez esse estudo. Foi recente um estudo que fizeram as pessoas, grupo de pessoas dormindo vários dias, 6 horas, outros 8, e foram ver rendimento intelectual, provas para ver esse rendimento por vários profissionais, e mostrou que dorme menos 2 horas ou até 1 hora, realmente isso compromete sua disposição física, intelectual, rendimento, resolutividade em questões, em situações que você precisa resolver, e isso atrapalha. Então talvez ela esteja dormindo menos. E a causa do despertar tem que ver se é ambiental, se é alguma luminosidade, se é barulho, e às vezes que ela não perceba, ou se ela tem algum sintoma, alguma outra situação. Por isso que existe a polissonografia, para estudar a questão do sono, observar se tem uma apneia do sono, se tem síndrome das pernas inquietas, observar, ou ela pode estar também com um processo, às vezes depressivo, que pode gerar o despertar súbito. Pode também, é um dos sintomas da depressão, pode acontecer com assustada, ela pode estar com contração, pode estar com nível de estresse que não está deixando ela ter uma noite realmente plena. Então ela tem que fazer uma avaliação e descobrir, mas o ideal é realmente que ela venha descobrir, corrigir e passe a viver levantando-se, sentindo restaurada para a vida. Ok, Gedalva, um abraço para você, muito obrigado pelo rádio ligado. Eu tenho agora o intervalo, é rapidinho, quantos minutos? 3. 3 minutos. 3 minutos e eu volto. Aí a gente tem que segurar ele até o final, né, cara? Dá para o senhor sair daqui às 9? Tudo bem. Pronto, tá vendo? Ele vai fazer uma hora extrazinha aqui no programa. Depois eu quero conversar com o senhor fora do ar, para ver se a gente faz aqui porque olha, o que está chegando de pergunta aqui não é brincadeira. Eu não sei de que forma, Carlos Augusto, a gente poderia, claro, se for o caso, e se ele topar, de vez em quando a gente ligar para ele, colocar no ar, tirar algumas dúvidas. É prestar serviço, né, doutor? Verdade, tudo É bem. prestar serviço. Uma dúvida aqui, rapidamente, para ir para o intervalo. O geriatra, o gerontólogo, pelo que o senhor falou aí, ele tem que ser uma pessoa extremamente preparada em vários outros setores da medicina. Da medicina, certo. É isso, doutor? Isso, o geriatra ele tem que ter um conhecimento vasto de todas as especialidades. O ideal que acontece nos países desenvolvidos, que a pessoa idosa procure primeiro o geriatra, e se você chegar na Inglaterra é assim, o protocolo, e somente ir aos outros especialistas se o geriatra achar necessário que precisa recorrer ao colega. Sim. Então o geriatra tem que ter o conhecimento para gerenciar, até por causa da questão do gerenciamento de medicamento. Certo. Um dos papéis do geriatra é estudar a interação medicamentosa. Ou seja, o que é que acontece quando eu uso um medicamento para a pressão e uso um medicamento
para o aparelho digestivo, e o que pode acontecer, o medicamento para o sono, para o humor, e o aparelho digestivo, coração pode dar um medicamento para a questão da ansiedade, arritmia. Pode levar, então tem tudo isso. Então essa relação de interação medicamentosa é o papel do geriatra. O especialista de determinados segmentos, ele estuda as drogas da área dele. Então o geriatra ele tem que estar ali, porque à medida que a pessoa envelhece, ela acaba utilizando medicamentos em vários segmentos. Então tem que ter o geriatra para gerenciar o efeito colateral da associação cada um do medicamento, de cada receita. Então, às vezes, a gente tem que pegar 4, 5 receitas e dizer, esse medicamento com esse não pode. Então, esse é o papel do geriatra, e quem estuda isso realmente é a geriatria. As outras especialidades não estudam. Então, você não tem um cardiologista estudando medicamento da neurologia, o urologista estudando medicamento da gastrologia. Quem estuda todos os medicamentos, todas as áreas, e a relação entre esses medicamentos, que prejuízo pode trazer à pessoa, é o geriatra. Inclusive, isso são questões difíceis, os concursos são difíceis por causa disso. Tá vendo? Esse é o doutor Antônio Cláudio Neves, ele do Instituto de Atenção à Longevidade, na rua, o senhor atende na Rua Campos, doutor? Rua Campos 609, telefone 3211 4001. Gente, olha, o que tem de gente dizendo que vai procurar o doutor Antônio é brincadeira. Eu próprio, né? Então, o doutor Antônio Cláudio, ele atende na Rua Campos, número 609, no bairro São José. Está prestando um serviço enorme nesse programa. Logo depois do intervalo, nós vamos entrar nessa história aí do medicamento. Muita gente tomando medicamento sem saber o efeito. Isso. Né? É importante. Atenção, segura aí e você vai poder tirar a sua dúvida até as 8h55, tá bom? Eu volto já. Esse assunto, Jornal da 102. Já são milhares de clientes aproveitando as vantagens do cartão Petrox. Baixe o aplicativo e faça o seu. Tem descontos reais até em combustíveis. Liquidificador Ultra, R$ 59,90. Ventilador Ultra, e a cada um que eu faço, protetora, a gente só aumenta. R$ 69,90. Sanduíche Aumenta, Ultra, além de ser constante. Cadeira Top Plástico. Eu faço 24 horas do dia, eu faço 16 horas com a As receita da Páscoa já estão no Super Tem, com variedade e preço Vou baixo. fazer essa receita, a gente vai fazer a sugestão. A Páscoa no seu Mas caminho. tô bem. Viver melhor, não precisa assim de uma. Ô, rapaz, coisa boa, viu? Começa devagar. Como Deus é bom comigo. Eu nem estava pensando nisso, mas eu disse, vou trazer ele pra cá, tá? Quando Deus quer, assim, não? Eu vou agora em maio. Ontem eu recebi uma visita de Brasília, a Associação dos Auditores da Receita Federal. Vai fazer um encontro nacional. Eu vou dar uma palestra sobre longevidade. Ele me contratar para o Encontro Nacional da Receita. Quem dá as palestras para os encontros dos aposentados, a Confederação Nacional do Brasil, sou eu. Eu falei para a Rede Vida agora tem 15 dias no programa do aposentado do Brasil todo. Foi gravação lá sobre alimentação saudável, dicas para longevidade. Mas o meu mercado aqui, no Brasil todo. É uma especialidade difícil, né? Realmente é difícil. Eles gostam que eu coloco bem, aí ficam me chamando. Mas você fala muito fácil. Eu falo quem me indicou para o pessoal em Brasília foi o cara de Minas, o auditor do campanha da Associação de Minas. Ele me conhece porque o senhor fala a linguagem popular. Entre Né? no carro. As coisas lá por cima, lá, Depois as de a pessoas partida. entenderem, né? Use o cinto e dê um play Marcelo. na programação da sua rádio. Alô? A rádio do coração. Boa viagem. A presença da Rede Xodó nos grandes eventos já virou tradição. E na próxima sexta-feira, dia 16 de março, você vai curtir aqui na Xodó a festa de aniversário de Manda ligar para com shows de Emerson Young, Lucas Abreu e Aline Barros. A gente está divulgando, tem um trabalho que a gente está fazendo nacional, divulgando uma lei de Aracaju, que foi feita aqui no Brasil todo. Uma lei. Que funciona de proteção à pessoa idosa. Boa, a associação, a gente está. Depois eu falo desse trabalho, você pode até fazer uma parceria com a rádio, patrocínio, até para vocês Divulgarem. e ajudar o programa, patrocínio para a associação e para vontade de fazer uma parte para conversar. Uma parceria, né? Nasceu uma ideia aqui agora. Beleza. Oi, Marcelo. Liga lá, você ligou, eu não atendi, eu liguei de volta, você não atendeu. Liga aí. Veja, quando eu sair daqui, eu vou na clínica Homo só retirar o holder que eu estou usando. Aparelho de medição. E vou para lá direto. Então, no máximo 10 horas, não passa disso não. Eu acho que antes, 9h30, 10 horas estourando. Porque para tirar o holder é mais rápido, chega lá e tira.
vestibular de medicina da Unite Alagoas 2018, os 10 primeiros lugares foram de estudantes do Não, vá porque você já vai aprontando, já vai escolhendo o local. Inclusive, também do Amadeus, a conquista. Pronto, exatamente. Daqui eu vou na clínica 1 e vou para lá. Viu? Resultados feito estes dão à família Amadeus a certeza de oferecer. É uma ideia, viu, essa? Fazer essa parceria, viu? É bom. Uma rádio, né? Divulgar as coisas da associação. Falar com o pessoal da direção pra gente 102,3. amadurecer isso. Credibilidade na notícia. Carlos Ferreira. A voz do povo. Ao vivo com você, são 8h48, 8h48. O Elton Coelho, ele postou aqui que poderia falar sobre o assunto, mas de forma rápida e tal. Não sei se hoje vai dar tempo, mas amanhã a gente vai marcar uma entrevista, viu, Elton, com alguém aí da prefeitura para explicar essa situação do prefeito Edivaldo Nogueira, porque o Ministério Público ajuizou uma ação de improbidade administrativa contra o prefeito de Aracaju. Então nós vamos explorar esse assunto para buscar o outro lado da história, é claro. Uma outra informação também que os vereadores ontem da oposição, eles reagiram à atitude do vereador Nitinho de indicar 4 vereadores da situação e apenas um da oposição para a formação da CPI da saúde e da CPI do lixo. Os vereadores da oposição estão dispostos a buscar a justiça porque não encontraram proporcionalidade na indicação desses vereadores. Inclusive, alegando que um deles, o vereador Bittencourt, que é citado na ação, não poderia fazer parte da comissão que vai investigar essa situação. A sessão da Câmara foi extremamente complicada ontem, devido ao... mas o parlamento é isso, né? Uns falam contra, outros falam a favor, e o parlamento existe exatamente para isso. Eu volto à entrevista com o doutor Cláudio, né? Geriatra, gerontólogo. Ficou alguma pergunta para responder? Ficou alguma pergunta para responder? Não ficou não, né? Não ficou. Então vamos falar agora um pouco sobre a questão de medicamentos. Tenho certeza que isso chamou a atenção de muita gente. Aliás, a Maria Silva diz aqui, vou procurar o doutor Cláudio, meu pai tem 72 anos e está com as pernas travando. Então procure ele lá, vou repetir o endereço para quem quiser procurar. O doutor Cláudio, na rua Campos, número 600... É o dia todo, doutor Cláudio? 609? Geralmente mais à tarde. À tarde, tá bom? Então leva lá, muita gente procurando aqui o endereço, por isso que eu estou anunciando. Remédios. O senhor falou que alguns medicamentos causam efeitos terríveis para o ser humano. Como saber se a pessoa vai para um cardiologista ou para um clínico geral, ele diz, o seu problema é ansiedade, está aqui o remédio é esse. Pronto. Seu problema é pressão alta, o remédio é esse. Como saber, além de ler a bula, claro, mas quais os efeitos que podem causar aquele medicamento e que a pessoa não pode utilizar aquele medicamento? É difícil, né, doutor? É verdade, é difícil. Nós temos que esclarecer que nós somos um país em desenvolvimento, certo, inclusive na educação. Isso envolve até as escolas médicas. Então, somente agora, recentemente, nós começamos a ter cursos de medicina com a obrigatoriedade de colocar cadeiras voltadas ao estudo do envelhecimento humano. Então, a maioria das faculdades não tinha cadeira de geriatria. Então vocês vão observar que, repare só que paradoxo, como o nosso país ainda está em desenvolvimento. Você tem o segmento que mais ocupa leito nos hospitais por longo tempo, traz alto custo, são os idosos, são os internamentos mais prolongados, é aquilo que a gente falou até antes, a preocupação de fazer uma orientação para evitar esses internamentos recorrentes, né? Então, e você não tem, na maioria dos cursos de medicina, conteúdo realmente voltado para a questão da atenção da pessoa idosa. Então, o médico errou. Não, o médico não foi preparado de forma adequada para a questão de atender a pessoa idosa. Ele às vezes se especializou naquele segmento, mas a visão da interação medicamentosa não foi dada, porque nossos cursos de medicina ao longo das décadas agora, recente, não prepararam os alunos de medicina nesse sentido. Então há uma necessidade de correção. Por isso que a Sociedade Brasileira de Geriatria coloca, toda vez que há modificação no Ministério da Saúde, a sociedade ativa e sempre chama a participar, a pessoa responsável pela política de idoso, da necessidade de um paralelo, de um programa de capacitação dos profissionais de saúde que atendam a pessoa idosa, para que realmente eles passem a entender as particularidades do idoso, isso envolvendo todas as áreas da saúde.
Então a gente tem realmente essa falha e com isso realmente nós temos as consequências negativas. Certo. Aumento de quedas em pessoas idosas, idosos usando medicamentos de forma contínua, sem necessidade. Olha agora, já descobriram, né? O pessoal utiliza, por falta de orientação, o omeprazol, que diminui a absorção de B12 e aumenta o risco de falha de memória, pode precipitar Alzheimer, aquela história, o pessoal agora está com receio do omeprazol, né? E o estudo japonês agora mostrou que o próprio omeprazol aumenta o risco de câncer de estômago recente, né? E centenas de pessoas usando omeprazol continuadamente e não tentam buscar um tratamento alternativo para tirar o omeprazol. Já temos medicamentos até mais antigos que o omeprazol, que os japoneses descobriram que são mais seguros, mais eficazes, com menos efeitos O colaterais. omeprazol ele combate a Gastrite, Gastrite, a questão de isso. úlcera, proteção gástrica. E nós vamos assistir que, na realidade, a grande maioria dos pacientes eles têm problemas gástricos, às vezes, por um erro de orientação alimentar, né? São os excessos de óleos, gorduras, que se corrigir não precisa. Então, às vezes, a retirada de um medicamento, a modificação de outro medicamento que pode estar agredindo a mucosa gástrica. Então, na realidade, a gente tem um uso excessivo de medicamentos contínuo, de forma crônica, que às vezes não há necessidade. Certo. Temos que esclarecer isso à população. Olha, que coisa, viu? São informações extremamente importantes que o Dr. Cláudio está passando aqui. Tem uma pergunta aqui. Pergunta ao Dr. Cláudio se realmente tem pessoas que precisam de mais de 8 horas de sono. E a pessoa coloca, eu, por exemplo, você sabe quem é, Carlos Augusto? Tânia? Conhece Tânia? Tânia vem ser a mãe dele, entendeu? E ela dorme 8 horas, normalmente à noite, mas tem que dormir à tarde, tem que dormir todo o tempo. Isso aí é normal, doutor? Bom, algumas pessoas, eu brinco, isso eu criei, né, que a gente tem o texto da longevidade. Eu brinco com o texto da longevidade, eu criei esse termo já tem algum tempo, e é porque as pessoas devem entender, já tem estudos sobre a qualidade de vida e voltada a realmente a prevenção de doenças, que nós temos que dividir o dia em 3. Né? 8 horas para trabalho, no máximo. Se você passa disso, realmente aumenta o risco de doenças, né, de qualidade de vida comprometida. 8 horas para cuidar de si, né, fazer sua higiene, sua boa alimentação, os cuidados consigo, relação pessoal, tudo que lhe dá prazer, as atividades. E, no mínimo, 8 horas de sono. Algumas pessoas, realmente, biologicamente, tendem a precisar de um pouco mais para se sentir restaurado, algumas menos. Então, realmente, nada é exato na questão de saúde, de medicina. O perfil biológico, a genética e as pessoas têm suas particularidades. Então, algumas pessoas, irmã Dulce mesmo, dormia muito pouco, 2, 3 horas, e rendia muito, né? Fazia aquele trabalho dela imenso, né? Filantrópico, e dormia muito pouco. Então, algumas pessoas conseguem ter um rendimento, se sentir restaurada, mesmo com pouca quantidade de sono, e outras precisam de uma quantidade maior. Pode ser que ela precise, mas em média, são 8 horas a quantidade necessária. A preocupação dela é que se não há um problema de saúde que force ela, ou que ela necessite... Entendi. Pode haver um hipotireoidismo levando a hipersonolência, um efeito colateral de medicamento, um problema endócrino, psicológico. E realmente pode, tem que se avaliar. Se ela acha que isso está incomodando, ela precisaria, talvez, ela acha, até por rendimento, de necessidade funcional, estudar, trabalhar, essa sonolência excessiva está prejudicando, ela precisa fazer uma boa avaliação. Pode ter... Aí ela pode fazer com um clínico geral, né? Ou com o senhor. Pode também, mas a gente tem que ser ético, tem vários outros profissionais que podem avaliar isso, não precisa... Né? Então, essa necessidade excessiva de sono pode ser um problema inicialmente de saúde, pode ser um problema endócrino, tem que fazer uma avaliação. E hipotireoidismo. Hipotireoidismo. Isso causa também? Causa hipersonolência e excesso de sono. Ela tem esse problema de... pode não estar bem controlado, tem que revisar. Tem que revisar. Isso. Tá vendo aí? Porque não é normal dormir tanto assim. Mário César, ele coloca aqui, Dr. Antônio Cláudio Neves é um respeitado médico geriatra, não só em Sergipe, como no Brasil. A partir dos 50 já é necessário fazer um acompanhamento com o médico geriatra, isso ele já respondeu, mas ele disse que a partir dos 30 já é bom. Mas deixa eu só... Quando ele disse ali que o Dr. Cláudio é um geriatra, não só em Sergipe, como no Brasil, respeitado, me lembrou um assunto que a gente conversava em off aqui. O senhor faz palestras a nível de Brasil, né, doutor Cláudio? Isso, a gente tem trabalho já. Realmente, se vocês tiverem... A gente até mostrou a Rede Vida há uns 15 dias atrás. Nós filmamos o mercado, mostramos para o Brasil todo o mercado, falando em longevidade. Filmamos no programa dos aposentados, que passa em rede nacional, né? No domingo a gente passou mostrando. E nós eventualmente palestramos em eventos nacionais para a Confederação Nacional dos Aposentados. Agora vamos fazer em maio
uma palestra para o Encontro Nacional dos Auditores da Receita Federal, o Encontro Nacional. Então, eventualmente, nós fazemos participação levando a imagem de Sergipe. A gente divulga pouco para ficar... Tá, mas quando nós podemos, nós falamos e citamos Sergipe com muito Você é orgulho. sergipano, doutor? Não, mas hoje minha família toda reside em Sergipe, filhos sergipanos, então... Você é de onde? Eu sou baiano. Mas já tem título aqui, não? Ainda não, merecido. Pois já. é, pelo amor de Deus, é isso que eu digo. Aí os caras dão um título a Galvão Bueno, né? E tá aí, doutor, um médico desse, né? Com toda essa bagagem. Eu quero sugerir algum deputado aí, algum vereador, em termos de Aracaju ou do Estado, que olhe bem para isso. Esse homem presta um serviço Tem uma inestimável. particularidade até. Sou formado aqui em Sergipe, me formei na UFES. E o primeiro médico, Abud, segui o doutor Abud muito tempo, mandar um abraço, uma pessoa que tem uma gratidão grande, é um sentimento muito bom. Abud, praticamente, o primeiro geriatra aqui em Sergipe. Isso. Mas ele formou na Católica, mas o geriatra, titular da Sociedade Brasileira de Geriatria, o primeiro formado em Sergipe sou eu. Tá vendo? Formado em Sergipe, né? Formado em Sergipe. O senhor é titular. Da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Legal. Bom dia, parabéns pelo programa e entrevista. Temos que trabalhar a causa da doença. Concordo plenamente com o Dr. Cláudio. Esse assunto é super interessante. Eu mesmo, desde criança, durmo tarde e acordo cedo. Não sinto cansaço, mas a grande maioria não é assim. Tenho 59 anos e me chamo Carlos Alberto. Foi o que o senhor disse aí. Ele dorme tarde, acorda cedo, mas não se sente cansado. É o irmão Dulce, né? É verdade. Tem outra aqui. Bom dia, Carlos Ferreira. Poderia informar qual o contato do doutor Antônio Cláudio? Não, aí a gente passa o endereço, né? É o telefone, o endereço. Você pode dar o telefone? 3211 4001. Pronto, 3211 4001. 3211 4001. Tá bom, amigo? Como é? Acabou o quê? O programa? Ah, rapaz, eu estava achando que era 49, rapaz. 59, doutor Cláudio, não dá mais tempo. Algumas perguntas aqui sobre ansiolíticos, sobre remédio para ansiedade, mas não dá mais tempo. Eu vou ter que trazer o senhor outra vez aqui. Vamos sim, com certeza. Tá certo? Muito obrigado, parabéns pela performance aqui no programa. Vamos ver o programa.